E aí, vamos falar de sonho? Eu tava ouvindo uma música Nação Zumbi e a música é Um Sonho. E o trecho que mais me chamou a atenção é: Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu. Como eu gosto de trazer sempre perguntas, muito mais perguntas do que soluções e respostas, eu inicio com a reflexão se a gente está sonhando o nosso sonho ou se o sonho que a gente está sonhando é do outro. Quando é que os nossos propósitos se misturam ao ponto de se diluírem e a gente acabar esquecendo o que a gente gostaria de ser ou de fazer? Eu me chamo Luciene Coates, esse é o canal da Escuta que Abraça. Se você está interessado nesse papo, fica aí, coloca nos comentários, eu vou trazer muito mais reflexões. Se você também quiser sugerir temas, eu estou aqui à disposição e a gente vai batendo esse papo semanalmente, de acordo com os devaneios, os pensamentos que surgem aqui nessa cabecinha e que eu gosto muito de partilhar com vocês. A gente está em fevereiro de 2026, em pleno carnaval no Brasil. É uma sexta-feira de carnaval, quando esse vídeo estiver no ar. E pensar que carnaval mexe com esse lugar da fantasia, do ilusório, das coisas que a gente imagina, e às vezes a gente até se disponibiliza para fazer uma fantasia de acordo com o nosso momento, ou para trazer alguma informação, e até mesmo um protesto, um ato político dentro do carnaval, porque o carnaval ele é político, né? É, ele não é partidário, mas ele é político. E o carnaval me traz muito essa ideia de sonho, desse ilusório por conta das fantasias, mas ele também envolve muito o nosso querer estar vivendo isso por alguns dias. Então, o sonho que eu quero convidar para a gente refletir é o sonho do desejo, o desejo de fazer, o desejo de ser e estar. E quando essa música surge e as reflexões começam a aparecer aqui, eu comecei a pensar nisso, de quando o nosso propósito ele está envolvido com o do outro. E às vezes é até bom, né? Eu penso em alguma coisa e aí troco com uma outra pessoa e entendo que essa pessoa também tem o mesmo interesse e isso se junta, né? Se soma e vira um coletivo atrás desse sonho, atrás da realização desse desejo. Isso é o melhor dos mundos. Mas quando não é isso que acontece? Quando eu vivo o propósito do outro. Vou trazer o hype aí do momento que é o BBB, né? O propósito daquelas pessoas é ganhar aquele dinheiro dentro daquela casa. Mas às vezes a gente fica horas assistindo e eu não sou contra, tá? Eu dou minhas sapiadas ali, é, mas eles têm o propósito deles e às vezes a gente sai do nosso propósito, ou às vezes alguma tarefa que a gente tem para fazer e vai para esse propósito deles, começa a pensar em coisas, a construir sonhos ali, como se a gente estivesse vivendo ali dentro daquele lugar. Ah, eu teria tal comportamento. A gente comenta isso, né? Eu teria feito de tal forma, ou aplaude determinado tipo de comportamento, como se a gente estivesse vivendo aquilo, como se aquele propósito que aquelas pessoas estão vivendo fosse o nosso propósito. Trazendo para nossa particularidade, às vezes a gente vive sonhos dos nossos pais, ou às vezes a gente compra como nossos sonhos das nossas relações, sejam relações de amizade, sejam relações afetivo-íntimas. E quando isso acontece e é um sonho em conjunto, como eu disse, o melhor dos mundos. Mas quando isso vira a realização do propósito do outro, há de se pensar. Por que que eu não estou querendo viver o meu sonho, ir atrás do meu desejo? Por que ajudar o outro a realizar o propósito dele é mais importante para mim? Se está dentro da minha construção de vida e até mesmo da minha missão, ok, pode ser que seja isso. Mas se não, há de se perguntar. E foi essa pergunta que eu me fiz, inclusive, ouvindo a música. Falei, será que eu estou sonhando o sonho de alguém? Deixa eu pensar aqui como é que tá a minha relação com os meus filhos.
as minhas relações afetivo-íntimas, as minhas relações de amizade, as relações com a minha família consanguínea. Será que tem algum movimento que eu estou fazendo na minha vida que está muito mais ligado ao sonho da outra pessoa, em me ver realizar determinadas coisas que ela criou expectativa que eu realizasse? Ou será que eu estou vivendo o meu sonho? Fica aí a pergunta e coloquem nos comentários, porque é uma troca mesmo que eu quero ter aqui com vocês, para entender, nesse momento que a gente está vivendo de notícias terríveis, de acontecimentos é, cada vez mais tristes aqui no Brasil, será que a gente está vivendo o sonho do outro porque está difícil sonhar? Será que a gente está querendo fugir desse lugar de buscar esse desejo, porque não é fácil também, né? Quando é o sonho do outro, envolve todo o emocional do outro, ou a realização ou o fracasso. Vou colocar nesses termos porque é como a gente utiliza, é o conceito que a gente criou, né? Que ou a gente realiza uma coisa ou a gente é o fracasso, ou a gente está dentro do certo ou a gente está dentro do errado. E quando eu não estou envolvido emocionalmente na totalidade, às vezes fica mais fácil. Então, às vezes é uma fuga para que, ao não realizar o meu desejo, eu não me sinta fracassado. Agora, se for o do outro, eu posso jogar para o lado da desculpa, para o lado do outro, que é o movimento que a gente geralmente faz. E a música do Nação Zumbi, ela é meio melancólica, mas ela tem um quê de realização do sonho coletivo, né? É Nação Zumbi, né, gente? Escutei a música, é linda. É, quando isso é construído dentro do coletivo e você vê, né, a gente traz muito isso na, na leitura negra, né, na negritude, como nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Então a música também traz um pouco disso. E que gostoso, gente, ser a realização do sonho dos nossos ancestrais, né? Dessas mulheres, eu vou trazer dos nossos ancestrais olhando para a minha parte, né? Dessas mulheres, desses homens pretos que sonharam tanto com a possibilidade de liberdade, com as escolhas dos seus trabalhos, com poder avançar em vários territórios e várias áreas que antes não era permitido por nós acessar, isso é grandioso. Isso de fato é ser a realização dos sonhos dos nossos ancestrais. Agora, quando isso é a minha única meta, será que eu não estou perdido no tempo querendo curar uma ferida que às vezes não é minha, né? É, viver um processo que às vezes não é o meu que eu tenho que viver, e aí volto para o lugar da fuga, né? O sonho, o desejo como a realização pelo outro para a fuga do que a gente tem para fazer, enfim. Eu vou trazer um poema do Sérgio Vaz que chama o sonho, que é muito bonito também, e que traz essas reflexões. Um sonho. Ontem eu sonhei o teu sonho. Sonhei que os soldados, cantando e dançando, libertando-se de todo mal, surgiam de todos os lugares para velar o funeral de todo o arsenal das ogivas nucleares. No sonho, os homens não eram escravos nem de si nem dos outros, tampouco das cores, pois o dinheiro havia sido morto no combate com o amor. As crianças, cravo e canela, dançavam com as flores como não tinham fome, caçavam estrelas, e quando cansadas, tornavam-se nelas. Sonhei que as mulheres e os homens não tinham coisas, mas sentimentos, e em sinal de alegria plantavam suas orações, não de mãos espalmadas,
mas de braços dados com o milagre do dia. E Deus, todo pequeno gesto de amor, não frequentava igrejas, livros ou estátuas, apenas corações. Ontem sonhei o teu sonho, sem saber que também era o meu. É muito incrível a gente pensar sobre essa questão dos sonhos em vários aspectos. Eu, para gravar esse vídeo, tive uma dificuldade em termos de barulho, que horário que eu ia conseguir gravar, luminosidade e tal, porque é isso. Eu gravo aqui do meu ambiente de trabalho, que é um espaço dentro da minha casa, então eu não gravo no estúdio. E aí eu também comecei a pensar nisso, no sonho perfeito, né? Quando a gente coloca o sonho nesse lugar da realização dentro da perfeição. E será que ele não vira um sonho artificial? E esse sonho artificial também, será que não é prejudicial? Porque que nem quando eu converso com vocês, eu trago partes de estudos, de buscas, né? Surge a ideia e eu vou buscar livros, vou buscar poemas, vou buscar músicas, ou surge do que eu estou lendo, como surgiu ou do que eu estou escutando, como surgiu a partilha dessa música, a partir da escuta dessa música. Mas eu não tenho mais roteirizado os meus vídeos como eu tinha ou como eu tenho quando eu faço cursos. Nos meus cursos, o percurso Reconcilie-se, que é uma atividade que a Escuta que Abraça oferece gravada, esse foi roteirizado, foi pensado, tem um começo, meio e fim, tem um propósito. Aqui dos vídeos, eu entendi que o meu propósito é perguntar, é refletir e é partilhar esses anseios, essas coisas todas que acontecem aqui no universo da Luciene e no universo da Escuta que Abraça. E fazer isso dentro de um lugar de perfeição é um sonho, né? Perfeição que eu digo com uma boa luminosidade, com a sonorização, com um bom ambiente. Mas será que esse sonho não ficaria artificial? Então, quando eu sonho algo, será que eu não estou colocando o meu perfeccionismo em cima disso? E se eu estou colocando perfeccionismo, ele vem de que lugar? Quem é que exige de mim esse lugar? Quando eu coloco os vídeos, o que eu vejo de vocês é a troca, é a partilha, são os comentários, me fez refletir, enfim. E não uma perfeição de ambiente. Eu não tenho, por enquanto, né? Pode ser que no futuro tenha, mas eu não tenho comentários falando, arruma isso, troca, tira essa linda bonequinha de Exu que você ganhou, daí, enfim, não tenho essas interferências, né? Então, se eu estou buscando um lugar de perfeição para gravar, de onde vem isso? É o meu sonho mesmo? Ou é essa perfeição, esse sonho de gravar com uma boa sonorização e iluminação, vem de indicativos de que isso é o bom, de que isso é que vai fazer acessar as pessoas? Isso também fala sobre sonho. Isso também mexe com o nosso lugar de reflexão de por que é que eu estou querendo este sonho? O que me fez construir esse sonho. Então a gente sai um pouco do sonho do outro que eu estou fazendo e mergulha. Qual é o seu sonho? Como no poema do Sérgio Vaz, né? Eu achei que era o seu sonho, mas na verdade, quando eu sonhei, eu entendi que era meu. Já no Nação Zumbi, eu não sei se eu sonhava o seu sonho ou se o sonho que eu sonhava era meu. Então, os sonhos eles se misturam. No filme O Filho de Mil Homens, tô apaixonado por esse filme, quem ainda não assistiu, assista. Tem uma parte que ele fala exatamente isso, que os nossos sonhos é uma junção de vários sonhos de todo mundo. Quando a gente realiza, a gente está realizando um pedaço de todos nós nesse sonho. Então, que a gente possa sonhar com liberdade, com amor, com curiosidade, mas sonhos que são nossos. E a partir dos nossos sonhos, que eles possam se juntar a esse coletivo e que a gente possa sonhar grande, sonhar transformações, como a do poema que eu trouxe,
sonhar com um mundo melhor, sonhar com realizações diferentes dessas que a gente está acostumado. É isso que eu queria partilhar. Bom, é carnaval, então vou deixar aqui falando que não é não, usem camisinhas, vivam a fantasia com responsabilidade, porque sonhar faz bem também. E que a gente sonhe grande e realize muitas coisas dentro desses sonhos que sejam boas para nós e para os outros. Beijo de luz e até a próxima partilha.